Médico também adoece com tanta sobrecarga física, emocional. E sabe onde começa a prevenção de burnout? Na consulta, dentro da consulta. Se você é aquele médico que se dedica, atende com tempo, se importa de verdade, mas se sente no limite, esgotado e ainda com aquela sensação de que não está conseguindo ajudar o paciente, então esse vídeo é para você. Sou a doutora Priscila Fiorelli, médica formada especializada na USP, docente no Einstein, e nesse canal ensino médicos a fidelizar pacientes crônicos, gerando uma receita previsível e sem sobrecarga. Então, se você é médico, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre um conceito simples, mas transformador, que é a consulta dentro da consulta. O que isso significa na prática e por que isso pode ser o divisor de águas entre o esgotamento e uma prática leve, coerente e sustentável. A ideia de consulta dentro da consulta não veio de uma teoria, né? Nem de um curso. Na verdade, veio da prática, minha prática. Teve uma época em que eu só queria terminar logo a consulta. Não porque eu não estava me importando com o paciente, mas porque minha cabeça estava lá cheia de coisa, pensando no próximo paciente, sentia que estava sempre atrasada. Comecei a pular refeições para poder dar conta da agenda, ficava sem ir no banheiro, mal respirava entre uma consulta e outra, passava muito mal. E mesmo assim, eu ia lá e dizia para o paciente: não, você precisa se cuidar, fazer uma pausa, se alimentar melhor, dormir bem. Só que até um dia que a ficha caiu, né? Eu estava lá ensinando o paciente o autocuidado, mas eu mesma não estava me cuidando. Me conta aqui nos comentários, você já teve essa sensação de sentir que você está se deixando de lado no meio do seu próprio cuidado? E o pior, eu já não estava nem mais presente de verdade na consulta. Meu corpo estava ali, mas a minha atenção não estava. E foi duro para eu perceber isso, porque mexe com aquele ideal que a gente tem, não, só médico humanizado, tal, mas será que a gente tem que ser sempre um médico exemplo, exemplar, aguentar tudo? Será que é isso mesmo? E foi aí que nasceu para mim essa ideia de consulta dentro da consulta. A ideia é ter um espaço onde você também pode se perceber, onde você não ignora suas próprias necessidades enquanto cuida do outro. E isso não me fez menos médica, me fez mais humana. E essa é a ideia para que você também possa se sentir assim. Porque no fundo, como é que eu vou sustentar um cuidado verdadeiro se eu mesma não pratico isso? A consulta é do paciente. É importante manter todo o profissionalismo. Mas o meu corpo, as minhas emoções, elas estão lá também, né? Elas continuam ali, silenciosamente, tentando me dizer alguma coisa. E aí eu pensei, e se eu me percebesse durante o atendimento? E se eu me cuidasse enquanto eu cuidava do paciente? A consulta dentro da consulta nasceu desse lugar. Não é sobre roubar a cena do paciente, pelo contrário, é sobre o médico também se escutar por dentro, durante o cuidado e também durante a rotina da vida. Assim, consegue não só ficar mais presente para si, como também consegue ficar mais presente para o seu paciente. Consegue perceber lá, nossa, o meu corpo ficou mais tenso, será que a minha respiração está mais encurtada? Aquela frase que o paciente trouxe, às vezes faz sentir alguma coisa. Então, em vez de ignorar, é sobre acolher, respirar, fazer um pequeno ajuste para que você possa também se cuidar enquanto cuida do paciente. E quando eu comecei a praticar isso em mim, percebi que isso também transformava o cuidado que eu entregava. Porque quanto mais eu me percebia, mais eu percebi o outro. A consulta dentro da consulta é esse espaço invisível, mas real, que todo médico também pode se escutar e aprender a se cuidar enquanto cuida. E isso não só durante o atendimento, mas também durante toda a nossa rotina. E o que se muda na prática quando você traz essa consciência que a gente está nomeando aí de consulta dentro da consulta? Essa consciência faz você sair desse piloto automático. É isso que tem o impacto direto dentro da sua saúde mental, saúde física também, até começa a repensar seu próprio estilo de vida e a sua prática médica. Você evita o esgotamento porque começa a reconhecer os sinais que o seu corpo dá antes de chegar no limite. Você se sente mais leveza nas consultas porque não está mais se cobrando para ser perfeito o tempo todo. Você se conecta mais profundamente com o paciente e isso aumenta a adesão, o vínculo e até os retornos.
você para de sentir como um impostor, uma impostora, porque você está sendo coerente com aquilo que você está orientando. E o mais importante é que você volta a sentir orgulho de como que você está cuidando de si e do seu paciente. E tem médico que pode pensar, nossa, mas se eu for ficar me percebendo, eu não vou perder o foco do paciente? E eu te digo que é o contrário. Quando você se percebe, você fica mais presente. Isso acontece porque é uma habilidade treinável, justamente para não perder o foco do nosso profissionalismo, mas também não perder a nossa humanidade. Isso é sim ciência com base em práticas de autocompaixão. E é isso que transforma a medicina em algo mais sustentável para você e para o seu paciente. Agora, para praticar a consulta dentro da consulta, precisa sim de maturidade emocional. Por isso é uma habilidade treinável, inclusive. Porque não significa usar o paciente como confidente, como usar o tempo da consulta do paciente para ser a sua consulta. Nada disso. Também não significa esconder sua humanidade. Não é para o médico compartilhar com o paciente alguma coisa que ainda é uma ferida aberta. Não é para usar o espaço da consulta do paciente como um desabafo do médico, sem perceber que está expondo uma dor que ainda não elaborou. Ou quando o médico se emociona de um jeito que tira o foco do cuidado do paciente e coloca no lugar do próprio médico. Não é sobre isso. Mas às vezes vai ser sim perceber uma dor que está em você, médico, que está pedindo cuidado. E saber discernir em que momento você vai precisar fazer esse cuidado. Naquele momento da consulta, às vezes vai ser uma respiração e depois elaborar um pouquinho mais fora dali. Mas a ideia não é negar sobre o que você está sentindo, é reconhecer, validar, confortar, é lembrar que não somos seres humanos. E o que você pode fazer de fato? É quando o médico se percebe durante a consulta sem se abandonar, sem abandonar a si, sem abandonar também aquele momento. É quando você sente que algo te tocou, mas aí você respira, reconhece internamente e segue. E se naquele momento compartilhar algo pessoal for útil estrategicamente para o paciente e tiver resolvido em você, tá tudo bem. Você também pode ser essa ponte. É sobre ter discernimento de só compartilhar aquilo que virou cicatriz, nunca aquilo que ainda é ferida. A ferida você identifica, respira, acolhe e vai cuidar disso, fazendo uma consulta com psicoterapia, fazendo uma escrita terapêutica, fazendo autocuidado fora da consulta. E é sobre isso, sobre você se perceber e não se abandonar. E o que fazer se algo te toca profundamente durante a consulta? Respirar, acolher, voltar o foco para o paciente com gentileza e depois, no seu momento de autocuidado, você pode se cuidar com mais profundidade. Às vezes, fazendo uma prática de meditação com um foco em autocompaixão. São esses bastidores invisíveis que sustentam uma prática com presença. A consulta dentro da consulta não é falar mais sobre você, é escutar mais você, para que você possa estar inteiro, inteira naquele momento. E também estimular para que você possa manter essa presença dentro da sua rotina, no seu dia a dia, em qualquer outra atividade. Na próxima vez que você for atender, eu te convido a experimentar algo que eu mesma faço na minha prática, se fizer sentido para você, é claro. Antes de chamar uma paciente, parar por 3 respirações conscientes. Quando estiver inspirando, levando essa autocompaixão para si, e quando estiver expirando, levando essa compaixão para o paciente e para o momento. Numa primeira respiração, inspirando e trazendo para si essa atenção para o autocuidado, na expiração, levando para o paciente essa mesma energia de cuidado. Na segunda respiração, inspirar e se conectar com o desejo genuíno de cuidar com presença. E ao expirar, enviar essa presença para o paciente que está prestes a entrar. Na terceira respiração, inspirar um acolhimento da sua humanidade, reconhecendo que também merece ser cuidada, e ao expirar, permitindo que esse cuidado se espalhe nesse campo da consulta entre você e o paciente em aquele momento presente. 3 respirações, uma pausa, uma reconexão, coisa simples, mas muito transformadora.